Boa noite, gente. Tudo bom? Obrigado aí pela participação de vocês em mais uma edição da nossa quarentena técnica, né, na qual hoje vamos estar discutindo aí com a nossa convidada especial, a professora Priscila, né, Verônica, sobre as alterações, né, da nova norma de perícias. Tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação. Tá? Aqui, para quem não me conhece, eu sou o professor Francisco Gabriel Santos Silva, sou da Escola Politécnica da UFBA, Departamento de Construção e Estruturas, né, ministro de disciplinas de Construção Civil, Patologia das Construções, e no mestrado e doutorado, Sistemas de Revestimento. Então, a quarentena técnica ela é um projeto de extensão, né, registrado na Escola Politécnica, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, na qual a gente vai ter uma série de palestras, né, pelo menos mais 10 palestras, a gente vai estar divulgando aí no final, toda sexta-feira, no mesmo horário, com profissionais diferentes na área da construção civil, em que a gente pode debater e se atualizar nesse momento aí de pandemia do Covid. Aqui na tela estão os meus contatos, né, meu e-mail, meu WhatsApp, se tiver alguma dúvida, tá? Aqui são os canais, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal do YouTube, Professor Francisco Gabriel, e no Instagram, né, também Professor Francisco Gabriel, está posto. E hoje, né, vamos tratar aqui, né, da norma de desempenho, mas antes disso, eu gostaria de fazer aqui um apelo a todos vocês, né, eu conversei com o professor Cleidson, que tem ministrado as lives sobre perícias de segunda-feira, que eu ia colaborar com a campanha que ele tem feito lá junto com a UFRB para arrecadar recursos para poder contribuir para a compra de EPIs para os profissionais de saúde que estão aí no combate à pandemia. Então, existem 3 modalidades da gente fazer contribuição. Pode ser uma contribuição de qualquer valor, aquilo que venha do seu coração. Eu peço que vocês se sensibilizem, pode ser 5, 10 reais, ou quem quiser dar mais, tá? A doação ela pode ser via PayPay, né? Aqui está esse é o nome dessa figura, né? O QR Code, tá? Via PicPay também, eu vou colocar no Google Drive agora o arquivo de PDF e disponibilizar o link lá nos comentários para que vocês possam fazer essa contribuição, eu peço, né, essa acessibilidade de vocês, e também aqui a doação via o banco da ConstruRec, que é a empresa júnior de engenharia que está gerenciando esses recursos, eles fazem auditoria, já divulgaram essa semana o balanço, né, das arrecadações, que é aqui no Banco Sicoob. Tá? Então, a gente vai estar disponibilizando esse arquivo, e o Vinícius também vai estar disponibilizando o arquivo responsável pela inscrição de vocês no evento, para no final receberem o certificado lá pela UF, tá bom? Então, teremos hoje uma palestra com a Priscila Verônica. A Priscila Verônica, ela foi minha colega de faculdade, tenho orgulho de dizer, desde a época de escola, ela era uma menina brilhante, muito dedicada, uma menina ativa, tá? Obrigada. Lá no curso de Engenharia Civil. É um prazer enorme hoje tê-la como colega, né, profissional, e ver o desenvolvimento dela profissional no mercado, com todo esse brilhantismo, essa alegria, essa energia que vocês vão ver. Então, a Priscila, ela formou em Engenharia Civil lá na UFES, né, fez especialização em Engenharia Diagnóstica, está fazendo, né, lá no INDEC, é especialista em Engenharia da Qualidade, Construção e Montagem Industrial pela UFBA, ela tem um certificado pela BVQI, Lead Auditor, ISO 9001, é consultora na área da construção civil no Senai, contribuindo principalmente com a estruturação e divulgação da norma de desempenho. Era conhecida, inclusive, no meio técnico como uma senhora norma de desempenho. É a pessoa que mais conhece sobre a norma de desempenho, que fez toda a sua divulgação no cenário nacional. Então, se você tem alguma dúvida sobre norma de desempenho, Priscila, ela é a pessoa adequada para você tratar sobre isso. Trabalha lá no Senai Cimatec, né? Ela é consultora do Senai, ministra a disciplina de análise de desempenho de edificações na pós-graduação em tecnologia e gerenciamento de obras, lá do Senai, é consultora, desenvolve trabalhos junto a construtoras, né, em todo o país, com implementação do sistema da qualidade, ISO 9001, SIAC, PBQPH, tá? É pesquisadora, desenvolve trabalhos relacionados à norma de desempenho. Então, é com muita alegria, né, que eu convido agora para participar da nossa live a professora Priscila. Eu encerro aqui o meu compartilhamento, passando para ela. Priscila, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Tá? Gabriel, o prazer é meu.
prazer é meu, assim, fiquei muito feliz, né, com o convite. É uma ideia bacana, uma ideia legal. E a ideia é essa: a gente está de quarentena, a ideia é a gente não parar de estudar, produzir conhecimento, trocar ideias, né, trocar experiências. Fico, assim, lisonjeada, né, com essa caminhada que nós temos, né, porque o Gabriel também é um guerreiro, né, me espelho muito aí no Gabriel, e a gente sabe o que a gente passou na época da faculdade, e a gente conseguiu, né, alcançar aí alguns resultados, né, na produção de conhecimento científico aí dentro da engenharia civil. Para mim é um prazer estar aqui, e eu vou compartilhar um pouco com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a revisão da norma de perícias, tá? Tá certinho aí, Gabi? Tá dando para ver? Ele tem um delay. Pode, né, Vinícius? Deixa eu só colocar aqui pronto, para eu poder ver. Ok, volta aqui. Gente, vocês vão me desculpar um pouquinho, porque tudo é novidade para mim. Pronto, tá aparecendo, Priscila. Agora bote ocultar, para não ficar aquela barra embaixo. Certo. E tela cheia. Aí, agora que são elas. Lá no compartilhar? Ou aqui no slide? Bota a tela inteira. Agora? Ai, que bom, que alívio. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa live, tá? Como o Gabriel me apresentou, sou Priscila Freitas, sou consultora do Senai Cimatec, trabalho aí com construtoras e trabalho fazendo consultoria, né, no mercado imobiliário. Hoje eu trabalho especificamente com a norma de desempenho e qualidade das edificações, né? E, além de todas essas atividades que eu desenvolvo lá no Senai, trabalho também em parceria com o sindicato, né, com o Sinduscom Bahia, sou assessora técnica do Sinduscom Bahia, e, dentre as minhas atividades dentro do Sinduscom, eu coordeno um grupo, que é o GT de Normas Técnicas, né, da qual eu, junto com o vice-presidente, né, o Alexandre Landim, fundamos o grupo, né, o GANT, o grupo de acompanhamento de normas técnicas. Faço parte também do GT da qualidade, grupo técnico de pontos associados à qualidade das edificações. E uma outra atividade que eu exerço, né, dentro do Sinduscom, é a representação do Sinduscom junto à Comissão de Materiais na CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da qual nós participamos, né, através desse grupo, da revisão das normas, né, da elaboração e revisão das normas. Então, a gente tem um grupo em que alguns dos personagens que participam dessa comissão participam dessas comissões de elaboração e revisão de normas e passam, né, ou repassam as informações para discussão aí dentro das comissões, da comissão lá na CEBIC. Então, eu participo hoje da revisão da norma de perícias, né, então a gente traz aí os dados das reformulações, as opiniões, a participação de forma em conjunto. Então, eu levo para a comissão de revisão da norma os pontos que são discutidos dentro da comissão e trago de volta. Então, eu faço aí esse papel de link dentro da comissão técnica de elaboração, de revisão, no caso da norma de perícias. Hoje eu estou participando também, né, vou iniciar aí com outro grupo, uma outra comissão, que é a da norma 8545, de alvenaria de vedação. E, no final, vou falar um pouco, né, como é que a gente pode estar participando desses grupos de revisão. E é algo que, assim, é muito carente. Hoje está muito mais fácil participar dos grupos de revisão, das comissões de revisão dessas normas. É importante que a gente faça essas revisões, porque
o mercado, ele carece, né, ele é rápido nas transformações, na evolução da tecnologia, e nem sempre as normas estão conseguindo acompanhar essas mudanças do mercado, né, essas mudanças tecnológicas. Então, a gente precisa sempre ter gente apoiando esse trabalho, que é um trabalho voluntário, e para a gente é importante, né, enquanto o mercado está tendo essa atuação ali o tempo inteiro. Então, vou falar um pouquinho sobre a revisão da norma, da 13752, que é a norma de perícias, né? Eu posso adiantar que a norma de inspeção predial, ela já foi elaborada, teve até um encontro na semana passada com o professor Cleidson, ele falou um pouco sobre a resolução do IBAP, né, sobre a inspeção predial. É uma norma que ainda precisa ser publicada, já foi votada, já foi feito toda a parte de elaboração, e agora ela está no momento de aguardo da sua publicação, tá? Eu vou passar aqui essa parte da minha apresentação e vou entrar já na questão do histórico. Então, assim, como é que surgiu essa ideia da norma de perícias, né? Então, o meu amigo Frederico, né, que é o coordenador da revisão da norma e pertence ao IBAP São Paulo, fez agora em março uma apresentação em Minas Gerais, da qual eu tirei alguns slides, que são slides super explicativos, sobre a condição, né, atual da revisão dessa norma. Então, de onde é que surgiu a ideia de ter uma norma de perícia, né? Então, lá pelo ano de 94, o IBAP resolve fazer uma norma básica, uma resolução interna, né, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, tá, o IBAP. Em 94, ele montou essa norma de perícia, que é uma norma básica, uma resolução interna, e a partir daí, 96, a ABNT, tomando como base essa norma, montou aí a 13752, que agora está em revisão. Então, ao longo desses anos, o IBAP vem sempre se preocupando e se antecipando. Olha como é muito mais rápido, né, ter resoluções dentro de uma entidade, né, uma entidade aí, em termos nacionais, como o IBAP, em montar premissas, né, diretrizes normativas internas, né, do IBAP, sobre temas relacionados a patologias das edificações, das construções. Então, eu tenho aí, dentro do escopo, eu tenho uma norma básica de perícia, né, e foi feita aí uma revisão, a revisão do glossário de terminologia, né, aplicável a avaliações de perícias. Em 2007, aí eu já tenho um trabalho técnico destinado à retificação de registros imobiliários. Na sequência, eu tenho uma norma interna que fala sobre avaliação de desequilíbrio econômico, né, financeiro, aplicados a contratos de obras e engenharia. Eu, particularmente, antes da revisão, de participar da comissão de revisão da norma de perícias, eu não tinha ideia de que existia uma atividade focada na avaliação do desequilíbrio econômico em contratos, tá? Em 2013, tenho aí os procedimentos básicos executivos para uma vistoria de vizinhança. 14, entra uma resolução que vai ser muito importante para a gente, onde chegar aí na revisão, a parte de recebimentos de obras, né, da construção civil. Em 2014, uma nova revisão sobre avaliação de desequilíbrio, ainda também aí a norma de vistoria cautelar, 2014. 15, mais uma revisão, né, de perícia. 16, uma outra revisão. 19, entra aí a prática de recomendação, né, de inspeção predial, vistoria cautelar e perícias. Aí eu já tenho, e perícias com uso de vantes. Olha como a gente está aqui ainda fazendo uma atualização de uma norma que é de 96, para fazer uma adaptação às novas tecnologias de mercado, e o IBAP já traz aí toda uma resolução, uma documentação base, premissas base, diretrizes básicas para execução, né, a prática para execução aí de perícias com uso de vantes, né. Então, o IBAP demonstra que está super antenado e está à frente. Esse slide eu achei curioso, porque é a primeira vez que eu participo de uma comissão de estudos de norma, e, assim, os números são bem interessantes, né?
eu observei, o Frederico, ele é muito sistemático, super organizado, né? O secretário também, o engenheiro Otávio, eles são, assim, uma dupla muito bacana, são super interativos e organizados. Isso é muito importante na comissão de revisão e de elaboração de norma, porque aí o trabalho flui. E, assim, eu estava comentando até com o Gabriel ontem, eu digo, poxa, eu nunca tinha participado de uma comissão, e para mim foi assustador ver as pessoas discutirem, né, um tema, e às vezes tem lá uma situação de ter uma rusga, de ter uma discussão efetiva, de sair ali quase, né, a vias de fato, mas, na verdade, é uma discussão animada e que, no final, ela traz muitos ganhos, né? Começa a reunião e, quando termina, você sente que foi produtiva, né? Que ela teve ganhos, que ela aconteceu de uma forma bacana, porque ela foi bem conduzida. Então, eu posso dizer que o coordenador e o secretário, eles são, assim, super tranquilos na condução desse trabalho. Então, foi um trabalho, a comissão foi instaurada em 20 de julho de 2017, inclusive temos um representante baiano, né, o Arival Cidade está em todas as reuniões, um ícone aqui no IBAP Bahia, super representativo nacionalmente, e ele está em todas, e ele participou da iniciação, né, da solicitação dessa comissão, da abertura dessa comissão, e a abertura da comissão, a primeira reunião aconteceu em julho de 2017. De lá para cá, se vocês observarem no quadro, eu tenho acontecido, né, várias reuniões, e basicamente mensais, tá? Eu vejo relatos de outros colegas da comissão, e nem sempre mensalmente consegue, né, o coordenador consegue fazer as reuniões de discussões mensais. Então, temos aí, em média, a participação de 34 participantes, tá? Foram até agora, foi um pouco mais de 25 reuniões, aliás, 25 reuniões, que essa apresentação foi de março, vai acontecer a próxima no dia 7 de maio, e aí vai ser via Zoom, né, ela acontecia presencial e via Zoom, tá? E observem no mapinha que o único estado fora do Sudeste, né, do Sul e Sudeste ali, é a Bahia, que está ali ativamente participando, né? Tem alguns outros, o Darkson também, ele participa aí da comissão, Arival, deve ter mais alguns aí, mas assim, de cabeça que eu estou lembrando são esses, tá? Então, dentro da previsão de reuniões que deveriam acontecer, 78% das reuniões já aconteceram, então estamos aí no final da definição, né, da norma. Mas o que diz essa norma? Então, assim, para quem não teve acesso, vou falar um pouquinho sobre ela e as mudanças que virão. Não detalharei todas, mas eu foquei nas principais mudanças para que a gente pudesse aproveitar um pouco melhor a questão do tempo. Então, essa é uma norma que ela fixa diretrizes básicas, né, conceitos, critérios, procedimentos para a realização das perícias, né? Então, classificação do objeto, terminologia, define metodologia, estabelece os critérios e prescreve diretrizes para a apresentação dos laudos. Então, a norma, como tantas outras, é uma norma prescritiva, pois ela determina, ela fomenta, né, uma sequência lógica de como determinada atividade deve acontecer, e ela induz uma padronização no resultado, né, dessa atividade, tá? Então, esse é um conceito que está lá no primeiro item da norma de 96, e eu vou trazendo aí, aos pouquinhos, as mudanças. Então, assim, quanto à composição, aí eu já trago uma comparação entre a norma de 96, que é o primeiro quadrinho, tá? E no segundo quadrinho eu já trago aí o que tem hoje na norma atual. Depois eu vou colocar aqui um itemzinho, acho que faltou ali, 1996 em revisão, tá? Então, eu tenho aí na norma de 96, sumário normal, o objetivo da norma, os documentos complementares. E aí, nesse caso, eu chamo a atenção porque não existia, nesse caso, uma norma base para fundamentar essa norma. Então, vocês vão observar que tem lá referência de legislação, de resolução do IBAP, são documentos efetivamente complementares, tá? Depois eu volto lá para dizer por que eu estou falando isso. As definições, condições gerais específicas e a apresentação dos laudos, tá?
Já na revisão da norma nova, eu continuo aí com os meus objetivos, definições, né, as condições gerais e específicas que vão aparecer lá depois nos requisitos, tá? E eu tenho aí duas grandes mudanças, as referências normativas, porque aí agora eu passo a ter normas que referenciam, né, ou vão referenciar a norma de perícia, tá? A exemplo da norma de avaliações, é uma que vai estar aí constando, né? E as definições, que incluem agora símbolos e abreviaturas, né? Uma outra diferença é a questão da apresentação dos laudos. Então, na norma antiga, eu tinha um item que falava de uma maneira única como fazer um laudo para qualquer tipo, para qualquer espécie de perícia, né? Então, para qualquer espécie, a gente vai ver ali o detalhamento, eu tinha um único modelo de laudo, e a norma nova, ela está propondo uma metodologia, um formato específico para cada tipo de espécie de perícia, tá? Um outro dado aqui que eu trouxe, né, quanto às alterações. Então, assim, foram removidos 40% das definições, né, dos conceitos. Então, os conceitos, 40% foram removidos, 39% são remanescentes, reduzi 40%, mas acrescentei 20%, né, para ficar as normas mais aderentes, como a norma, por exemplo, é de 96, ela não traz nenhum ponto, ela não fixa nada das normas a partir, né, do ano de 96, então normas foram revisadas, elaboradas, e a norma não traz isso, então ela está trazendo aí novos conceitos para fazer essa adaptação aí, e ficar interessante. Então, dentro dos novos conceitos que foram inseridos, eu coloquei aí área pública, confrontante, confinante, desfalque, esquina, e tem um novo conceito para o termo perícia, tá? Entra aí também alguns tipos de espécies diferentes, né, de perícias, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, é a questão do registro imobiliário, né, que aí eu entro com os domínios e possessórios, tá, então entram aí esses conceitos, pois antes não existiam, tá. Tá bom, gente, tá tranquilo? O ritmo tá normal aí, Francisco? Eu estou sem o áudio, tá ótimo, Pri, tá ótimo. Tá? Beleza, ok. Então vamos lá. Você como sempre, brilhando. Então, assim, tem uma diferença aí bem grande, eu botei aqui para detalhar para vocês, nas condições gerais. Então, nas condições gerais, eu trazia aqui uma classificação do objeto, né, quanto à natureza. Então, eu tinha imóveis, terrenos, benfeitorias, máquinas, instalações, frutos, direitos, e dentro de espécies de perícias, a norma trazia aí arbitramentos, avaliações de bens, frutos e direitos, exames, vistorias e outras. Então, houve aí em tipos de ocorrências que envolvem ou podem envolver perícias, tá? Então, assim, a gente vai perceber que as ocorrências agora, elas estão muito mais direcionadas, então não fica aberto a qualquer tipo de ocorrência. A gente vai ver que na norma nova ela traz um direcionamento, tá? Então, hoje, na norma em revisão, a ideia é que passe a não ter mais foi eliminado aí o arbitramento, tá? Porque a ideia é que se tenha uma norma algo específico para arbitramento, né? Mas aí continuo com minhas avaliações de bens, frutos e direitos, exames e vistorias, tá? E aí entram dois novos pontos, duas novas tipologias, espécies de perícias, né? As direcionadas ao domínio, né? Então, possessórias, dominiais e demarcatórias, porque vai entrar na questão das medições, das avaliações de terrenos, né? A gente vai ver um pouquinho lá na frente, na perícia, na verdade, direcionada
aos terrenos, tá? E a outra novidade que para mim foi muito interessante aprender, né, inclusive, é o desequilíbrio econômico-financeiro em contratos, né, em contratos de engenharia. Então, assim, a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, vou deixar para falar lá. E no caso dos tipos de ocorrências, aí a gente passa a ter tipos de procedimentos, né? Então, não é bem tipos de perícias, mas tipos de procedimentos que poderão envolver as perícias, e aí deixa muito mais claro, né? As ações judiciais, administrativas e extrajudiciais, tá? Então, vou fazer aqui, ainda utilizando os slides do amigo Frederico, então ele fez essa, eu adorei essa imagem. Então, o texto base de 96, eu tenho lá a classificação do objeto quanto à natureza e espécies de perícias, arbitramento, avaliações, exames, vistorias e outros. No texto que está em revisão, aí eu organizo um pouco mais, eu divido um pouco mais essa ideia, né? Então, eu fico com avaliação, exame, vistoria, as possessórias e dominiais, o desequilíbrio econômico-financeiro de contratos, tá? Dentro da ideia lá da vistoria, eu tenho aí a vistoria de constatação, de análise comparativa de conformidade, tá? E a análise de causalidade, tá certo? E a gente vai ver aqui, ainda dentro desses itens, a vistoria de recebimento de obra, que está lá dentro de vistoria. Então, assim, o que é eu busquei trazer alguns conceitos que já estão basicamente martelo batido, tá? A norma, ela hoje se encontra ainda em discussão, dia 7 de maio a gente vai estar, agora no mês de março houve uma reunião para uma reorganização, uma formatação, né, do texto normativo, porque todas as reuniões aconteciam, havia aí um acompanhamento, um incremento, né, das discussões, e no mês de março foi feita aí uma reorganização, uma formatação do texto normativo. No mês de fevereiro, houve uma discussão e foi interessante, porque participaram alguns membros, né, alguns auditores, algumas pessoas que trabalham com contratos da Petrobras, né? Então, algumas pessoas, alguns colaboradores da Petrobras que trabalham com a parte de contratos para discussão sobre os conceitos relacionados ao desequilíbrio econômico, né, dos contratos de engenharia. Então, assim, tem uma participação massiva de pessoas com competência técnica e experiência na área, em que isso acontece assim, de uma forma muito transparente e aberta, e aí o trabalho está ficando realmente muito rico, né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, conceitos que, para quem é da área, já conhece, já tem, para quem tem acesso à norma, já sabe, tá? Mas faz parte da gente fazer essa alusão, né? Então, assim, o conceito de avaliação de bens e frutos teve aí uma validação, análise técnica para identificar valores, custos, indicadores de viabilidade econômica, e ele vai fazer aí uma correlação com a norma de avaliações de bens, tá? Então, o texto está ali, mas está associado também, né, à questão de avaliação de bens, que a gente tem norma de avaliação, a 14653, se eu não me engano, tá? Que já passou aí por algumas das suas 7 partes, né? Algumas partes, elas já foram aí revisadas, tá? No item exame, entra a questão da constatação de fatos. Então, o exame, eu vou fazer uma perícia do ponto de vista da avaliação, da observação de fatos, com uma descrição minuciosa, sem, na verdade, analisar a existência ou inexistência dos nexos causais. Isso aí vai ficar lá mais para frente, quando a gente falar em outras tipologias de espécies, tá? Então, o objeto principal é a observação sobre um fato, uma situação em que está sendo feita ali aquele exame. Então, é uma descrição única
e exclusiva do fato que está acontecendo, né? Então, a gente tem aí algumas tipologias. Então, eu tenho, por exemplo, a vistoria cautelar de vizinhança, tá? Onde eu trago, do ponto de vista da constatação visual, como é que está o estado, né? Como é que está o estado de conservação daquela edificação, né? E as informações relacionadas a esta edificação. Então, o detalhe é que a definição, ela vai trazer aí muito detalhadamente o que precisa ter. Então, estado de conservação por observação, né? Onde eu vou identificar as anomalias e falhas, vou caracterizar o estado de conservação, padrão construtivo, idade e outras características importantes. Então, assim, o objetivo principal da vistoria cautelar não é analisar as causas, não é determinar origem, né? Não é fazer nenhum tipo de análise do ponto de vista de reabilitação, mas descrever, através da observação, o que está ocorrendo naquela edificação, né? E o detalhe, como eu falei lá na frente, o legal é que para a norma traz aí minimamente o que o laudo de vistoria cautelar tem que abordar. Então, tem lá todos os itens que devem ser abordados, né? E que não podem faltar, tá? Então, assim, quando a norma, aí tem um detalhe, quando a gente trata de norma e que você fala deve, né? Então, a norma, ela traz como um imperativo, tá? Então, se tem a questão da recomendação e o deve. Então, a partir do momento em que essa norma, ela for batido o martelo, né, passa lá pela consulta pública e todo mundo aceitou sem ressalvas, então, se eu tenho no texto o deve, significa que o laudo de vistoria cautelar, neste caso aqui, tá? Esse martelo ainda não está batido, vou deixar bem claro, é o texto que ainda está sendo, está ainda em trabalho, tá? Mas se no texto tem deve, significa dizer que um laudo de vistoria cautelar não pode ter menos do que estes pontos que estão aqui abordados, tá? Então, no contexto mínimo, as informações deverão constar todas essas informações aí. Isso é bacana porque padroniza, né? Deixa uma forma mais clara o que deve e o que não deve constar, e aí é mais fácil, em discussões, em ações judiciais ou no próprio arbitramento, da gente ter aí uma noção muito mais redonda, né, dos resultados que precisam ser apresentados. Então, fica mais fácil você fazer essa ligação. Um outro tipo de vistoria, né, que está ali dentro do quadro do item exame, é vistoria de obras não concluídas. Então, assim, existiu em um momento no mercado que várias empresas abandonaram, né, não tinham como fazer a conclusão de algumas obras. E nesse caso, eu tenho lá uma obra de retomada. Uma obra de retomada, eu preciso fazer uma avaliação, né, sobre aquele imóvel, sobre aquela obra que não foi concluída, para ter ideia, para ter noção em que estágio físico, né, da obra ela ficou e qual é a condição do seu estado de conservação, tá? Então, assim, são itens que precisam ser observados e que não eram contemplados nas normas, que estão sendo, eram realizadas, atividades que eram realizadas, mas não tinha aí uma normatização, né, uma inserção numa norma sobre este ponto, esta atividade realizada. Então, essas vistorias de obras não concluídas, elas vão caracterizar esse estágio, né, físico do objeto, aí na data da vistoria, para identificar o avanço físico ou contratual, bem como as anomalias aí, as não conformidades identificadas, tá? Então, é algo bacana, é algo que a norma está trazendo, está inserindo aí no contexto, pois já existe aí no mercado, é uma realidade do mercado, e é exatamente o que a gente precisa. Uma outra situação, e aí é bem interessante, porque também é feito, né?
o IBAP tem aí a resolução que traz essa questão da vistoria de entrega e recebimento de obra, mas também antes não era citada na norma, tá? São atividades que a gente faz, eu inclusive faço algumas vezes, gosto de fazer, mas eu, por exemplo, tenho o meu padrão, né? E conheço amigos que também fazem, e cada um tem a sua forma de fazer. Quando eu trago isso para uma norma, eu aí consigo, de uma forma geral, padronizar uma atividade que é legal, que é bacana e que é de engenharia. Para quem não tem aquela padronização, ele passa a ter, né, ele passa a ter cuidados com com a metodologia, com a forma como vai realizar essa atividade, e a gente cresce, porque quando você estabelece um padrão, a tendência é melhorar, a tendência é trazer, né, sempre para cima, elevar o nível. Então, esse é um ponto bem interessante, haja vista que agora a gente tem aí, desde 2013, o advento da norma de desempenho, que trata aí, no específico de norma de edificações residenciais, onde eu tenho aí pontos que devem ser obedecidos, tá? E eu tenho aí uma oportunidade de avaliar, por exemplo, requisitos que estejam detalhados num contrato ou num detalhe mais específico dentro da minha avaliação, que vai ser, na verdade, uma constatação, mas aí eu consigo fazer algumas avaliações documentais e eu preciso ter alguns cuidados, tá? Então, essa vistoria de entrega e recebimento de obra, ela vai ser um pouco mais detalhada, ela vai ter 3 fases, pelo menos, né, uma fase de preliminar, levantamento de constatações em loco, que é o que efetivamente os vistoriadores, né, os peritos fazem, e as análises gerais, tá? Então, eles devem obedecer a pelo menos esses 3 pontos. Então, de forma preliminar, o perito ele vai ter que fazer um levantamento das informações, né, com as especificações, com projetos, com as diretrizes da natureza técnica aí do empreendimento, com o cliente. Então, assim, você vai fazer uma perícia nesse sentido, minimamente você tem que ter as especificações de materiais, um layout, né, do local que você vai fazer, ou projetos, se for uma unidade habitacional, uma unidade privativa, um pouquinho menos detalhamento, mas aí você tem alguns documentos prévios, né? Nesse caso, a norma, ela traz explícita quais documentos, né, você deve, né, no caso ali, podem, né, ser considerados. Então, eu trago aí alguns exemplos. Então, o projeto legal aprovado pelo município, o alvará de construção, os projetos legais aprovados pelo Corpo de Bombeiros, os projetos executivos, tá, e aí, de arquitetura, estruturas, hidrossanitários, gás, SPDA, impermeabilização, tá, porque aí é uma análise completa. Então, eu vou fazer uma anamnese desse empreendimento, né, nesse momento de entrega, sobre todos os documentos que estão relatando, descrevendo o que é aquele empreendimento. Então, eu preciso conhecer o empreendimento para fazer essa avaliação. Então, eu achei super interessante essa ideia, né, da análise preliminar dentro daquilo que você, dentro da complexidade da avaliação que você vai fazer, do escopo, na verdade, que vai ser feita aí essa vistoria. Então, a etapa então, tenho uma etapa preliminar, na sequência eu tenho aí uma etapa de levantamentos e constatações, que é em loco. Então, aí, nesse momento, através da inspeção visual, eu vou fazer a avaliação. Então, é aqueles testezinhos que a gente já está acostumado a fazer, aí vai com o saquinho de gude, vai com um cabinho de vassoura, um cabinho de madeira, né, um cabo de madeira para testar se tem cerâmica oca, tem gente que usa o balde para avaliar se tem queda, né, no ralo, eu utilizo as gudes, então, uma trena digital. Então, você tem alguns testes que você vai realizar para fazer avaliação de funcionamento, né,
as avaliações sobre comprovação do documento que você recebeu, né? Então, você tem ali uma especificação de materiais que está dizendo que vai ser utilizado mármore, você pode chegar na vistoria de recebimento e avaliar que está lá cerâmica. Então, você vai fazer uma avaliação a partir dos documentos cedidos anteriormente, e lá, em loco, você vai atestar que aqueles dados em que você se baseou para fazer essa inspeção, eles estão ok ou não, tá? Então, assim, as anomalias e não conformidades observadas têm que ser identificadas de que forma? Então, a localização exata, então, é tirar uma foto mais ampla, uma foto direcionada, qual é a extensão, né, dessa anomalia, e descrever claramente quais são as características. Então, assim, não vale dizer que tem uma anomalia porque não cumpriu a norma de desempenho, tá? Então, não vale dizer sem descrever as características, já que eu estou falando aqui de vistoria, estou falando de constatação, de observação, então eu não tenho por que não descrever as características, né? E ilustrar, tá? Ilustrar sempre que possível. E por último, não menos importante, né? Aí eu vou fundamentar, dizer as condições aí da realização sobre o que foi das não conformidades detectadas, né? Então, vai ser caracterizado, ilustrado e montado. Eu lembro que uma vez eu fiz uma vistoria dessas, numa edificação aqui em Salvador, e quando eu cheguei no prédio, na unidade, a especificação dizia que as borrachinhas de segurança da porta eram era da cor normal, uma cor amarronzada. E a porta era branca, né? E para que o cliente não recebesse uma porta branca com a borrachinha, né? Aquela borrachinha de impacto, sabe? De uma outra cor, o pintor foi lá, pintou a porta e pintou a borracha. Então, assim, super engraçado na situação. E quando eu olhei, que eu vi, eu digo, gente, que é isso aqui? Aí você tá lá com borracha, aí passou a tinta, quando você aperta a borracha, ela começou a partir, a craquelar toda, e aí, assim, tem sentido, né? Então, você sabe que aquele foi um problema aí, você não vai dizer o que foi que gerou o problema, nem qual é a solução que vai ser dada, mas vai apontar que aquela borrachinha anti-impacto está não conforme as especificações técnicas definidas no momento da compra, né? E a gente levou o relatório, eu fiz um relatório com as fotos e a caracterização, e ficou fácil. Quem pegou o relatório ficou fácil de fazer a troca aí das borrachas. Nesse caso, a construtora trocou todas as borrachas, ela colocou as borrachas brancas, né? Não precisou pintar com a tinta lá da porta, tá? Aí também a norma traz aí um modelo mínimo de norma que tem que ser, desculpa, de laudo que tem que ser abordado, quais são os pontos, né? Eu concentrei aqui, depois eu vou passar para a Gabriel aí fazer o repasse dos slides, e aí vocês têm acesso aí, que minimamente deve constar no laudo de vistoria de entrega ao recebimento, tá? Do ponto de vista de exame, então, eu tenho essas vistorias, faltou colocar ali a vistoria de análise de causalidade, né, que é algo já corriqueiro, a gente já faz, então, assim, não é nenhuma surpresa. Eu foquei aí a apresentação nas revisões mesmo, nos pontos mais interessantes que estão sendo adicionados à norma, tá? E aí a gente entra num outro mérito, que são as perícias dominiais, tá? As perícias dominiais, elas estão focadas na precisão mesmo do terreno, né? Nas avaliações, nas perícias relacionadas a terrenos. Então, assim, vou levar em conta o registro histórico, os eventuais titulares do domínio, né? A antiguidade dos registros. Então, entra aí num detalhe de periciar uma informação existente, né? E avaliar isto em loco, tá? Então, assim, eu tenho alguns tipos. Eu tenho aí, na verdade, a norma está trazendo 4 novos tipos.
Um deles é a retificação de registro imobiliário, tá? Em que a gente vai fazer uma perícia no local do terreno, e ela se destina ao objetivo principal, adequar, né, o que existe no terreno, corrigir a realidade do terreno com a descrição do que se tem no documento do registro imobiliário. Então, eu tenho lá um registro que diz que eu tenho 10 metros quadrados, quando, na verdade, eu tenho 12 metros quadrados. Então, designa-se um perito, ele vai fazer essa avaliação e vai fazer uma retificação diária, né, para a retificação desse registro imobiliário. É muito recorrente, tá? Não é era algo que já existia, como as outras atividades que descrevi anteriormente, mas ainda não estava citado numa normatização. Então, assim, o resultado vai ser aí o ajuste, né, a correção, né, dos limites e da localização de um determinado terreno, tá? Também tem aí especificamente o que deve constar. Então, observe que eu tenho aí, lá na norma anterior, na de 96, eu trazia uma forma apenas de descrever um laudo. Mas observa que no caso da retificação do registro imobiliário, eu tenho aqui, ó, pesquisas e análises dos registros imobiliários, que só cabe ter esse tipo de informação para este tipo de perícia. Então, a norma traz aí uma riqueza de detalhes os itens mínimos que devem constar para cada tipo de laudo, tá? Então, ele é bem interessante, ele é bem rico nesse sentido, tá? Uma outra tipologia é a unificação de imóveis. Então, eu tenho aí duas ou mais áreas que vão ser fundidas, né? E na descrição eu preciso corrigir, porque aí, na verdade, não é uma retificação, não é uma correção, é, na verdade, uma nova caracterização, onde eu posso ter terrenos suprimidos ou fundidos, e aí eu preciso fazer essa descrição, né, essa perícia, essa avaliação neste terreno e caracterizar essa nova configuração, tá? Então, é chamada de unificação de imóveis. Também tem requisitos que deverão ser aplicados, tá? Então, eu tenho aí algumas atividades, a norma traz o que necessariamente eu preciso aplicar, né, nesse tipo de perícia, né, a perícia de unificação de imóveis, e da mesma forma eu trago um modelo específico com os itens específicos para o laudo ou parecer técnico. Então, nesse caso aqui, eu entro com as pesquisas e análises dos registros, mas eu tenho itens diferentes, por exemplo, do que a gente já falou lá anteriormente, né? Específico para unificação de imóveis e é um modelo aplicado para os itens relacionados ao domínio, né? Um outro conceito que a norma traz é a apuração de remanescente, né? Então, eu tenho lá uma unidade, que eu tenho aí uma área que está ali definida, que está destinada, e aí eu tenho esse procedimento que vai descrever essa perda, vamos dizer assim, e que eu vou fazer essa apuração aí dessa perda, né? Então, assim, eu tenho, após algumas alienações, né, eu vou fazer aí observações sobre eu vou fazer a apuração sobre essas situações, né? Então, a definição, ela traz bem claramente que é um procedimento destinado à descrição, né, do remanescente desse imóvel após desfalques decorrentes de alienações já registradas ou de desapropriações. Então, assim, a área foi desapropriada, eu tenho aí limites, eu tenho níveis imóveis confrontantes, então eu tenho aí uma apuração sobre aquilo que efetivamente houve aí uma perda ou algo que não foi registrado advindo de alienações ou de desapropriações, tá? Então, assim, quando o registro, né, dessa área
não apresenta todas as características ou todas as dimensões, tem algum desfalque, tem alguma ausência, está faltando, então eu faço uso desta perícia, que seria aí a apuração de remanescente. E o último e quarto tipo da perícia focada nas questões dominiais é a inserção dimensional. Então, nesse caso, eu estou inserindo, eu estou adicionando, né, eu estou fazendo aí um estudo com as medidas perimetrais do terreno. Tem uma obra aqui específica também em Salvador, que do lado tinha um terreno, e o dono desse terreno queria, inclusive, fazer uma operação de permuta com este empreendimento que foi construído, e no momento que os engenheiros, né, foram fazer lá, os engenheiros da empresa que ia fazer a compra, a aquisição desse terreno, foram lá fazer uma confrontação, né, foram fazer essa perícia, a avaliação das dimensões, eles detectaram que o terreno dele, ele, na verdade, vai além daquilo que ele estava especificando, tá? Então, assim, no registro de imóvel, eu tenho aí a adição de informações dimensionais sobre aquele terreno. Então, eu acho que tenho 10 metros, mas, na verdade, eu tenho 12, e esse erro aí, essa avaliação, essa avaliação equivocada do perímetro, ela pode ser feita através da perícia de inserção dimensional. O que eu vou fazer? Única e exclusivamente uma avaliação da dimensão, né, da superfície desse terreno, e essas informações, elas serão inseridas aí nesse contexto, tá? Então, é um outro tipo de perícia, também tem alguns requisitos próprios, e também vai ser aí feito um laudo específico, tá? Para esse tipo de perícia. Tem lá o modelinho também, na norma vai trazer. E, por último, as possessórias, onde eu faço aí a delimitação do terreno e análise do ponto de vista de posse, né, em procedimentos possessórios. Então, aí, eu vou identificar o ocupante, aquela questão da desocupação de um terreno, e vou fazer aí a avaliação sobre a posse, né, vou identificar aí todas as benfeitorias, os limites, os terrenos, toda uma análise sobre esse terreno, do ponto de vista de quem efetivamente tenha a posse, quem é que tem realmente a posse do terreno. Não sei se vocês sabem, existe uma diferença entre posse e propriedade, né? A posse é quem efetivamente detém o bem, né? A propriedade é quem, naquele momento, faz o uso do bem. Nem sempre quem tem a posse é o proprietário, né? É quem tem a propriedade. Então, se você tem, por exemplo, você tem uma unidade habitacional que está alugada, então a propriedade, ela está ali com quem está alugando, então ele tem a propriedade sobre aquele bem, mas a posse é do dono, é de quem efetivamente adquiriu, quem pagou, quem tem aí as benesses, né, sobre a compra, né, a relação comercial com quem foi efetuado. Então, esta é uma perícia que vai fazer a avaliação sobre a posse de um terreno, tá? Então, ela vai fazer aí, ela tem como objetivo avaliar, por exemplo, situações como uso capião, reintegração e manutenção de posse, tá? Então, é um item também que está sendo inserido. E, por último, entra aí a questão do desequilíbrio econômico-financeiro, que eu inicialmente não entendi como é que é isso, como é que funciona. Mas, assim, para quem trabalha com obras industriais e que tem aí contratos vultuosos, né, de valores vultuosos, isso é bem importante, porque você pode ter impactos no preço da venda, né, por descumprimento de condições, por riscos que você não conseguiu identificar no momento da elaboração da norma, ou por casos de força maior. A gente está numa situação dessa agora. Imagina as empresas aí que trabalham com obras industriais que tiveram seus contratos suspensos. Então, como é que eu faço a avaliação das perdas
dessa suspensão provisória sobre esses contratos, porque todo mundo tem custo. Então, assim, é uma reavaliação ou uma avaliação sobre a situação de realização de contratos, o desequilíbrio econômico-financeiro de um determinado contrato, em que é uma situação de fatos, né, extraordinários, imprevisíveis, de caso fortuito, de força maior, em que eu preciso avaliar o valor daquele contrato, pois ele pode ter alguma inconsistência na sua formação de preço, tá? Na formação do preço de venda, e é determinado e avaliado de tal forma que ninguém tenha aí um prejuízo, tá certo? Então, aí, hoje, o conceito está em decorre de impactos no preço de venda pelo descumprimento de condições pactuadas ou da não confirmação de premissas e riscos contratuais, originalmente estabelecidos de boa-fé entre as partes contratantes. Então, quem contratou tinha algum item lá que ele sabia que podia trazer algum tipo de risco ou ônus, né, ao contratado, isso não foi detalhado no momento da promoção, da elaboração dessa proposta, né, da definição desse preço de venda, e lá na frente o contrato pode ser reavaliado através de uma perícia desse tipo aqui, desequilíbrio econômico-financeiro, tá? Então, de uma maneira geral, o texto está em revisão, ele traz aí, ele fica aí nesse aspecto que estou apresentando aí para vocês. Então, tem um prefácio, né, o escopo, as referências normativas, a gente já viu ali as espécies de perícias, e dentro dos requisitos específicos, eu tenho aí o detalhamento das normas. Então, eu saí lá de 3 ou 4 tipologias, né, espécies, e agora eu tenho aí pelo menos 6 tipos, né, onde eu tenho aí os desdobramentos de cada tipo. Então, eu tenho aí avaliação, vistorias, né, e as perícias dominiais, além da análise de desequilíbrio econômico dos contratos de engenharia na construção. Como eu falei aqui sobre a revisão, espero ter sido clara, Gabriel vai abrir aí para perguntas, a gente vai tirar aí as dúvidas de vocês acerca da revisão da norma. Algumas pessoas me perguntam, Priscila, você tem aí o texto da norma? Como é que você sabe de tanta norma? Como é que você acompanha essas normas? Então, assim, a CEBIC hoje tem um portal, né, de normas técnicas, onde essas informações são muito facilmente obtidas, tá? Eu trouxe aí para vocês esse portal, se você colocar no Google, Portal de Normas Técnicas CEBIC, ele bate lá no link, você se inscreve, toda vez que tem revisão de norma em consulta nacional, norma cancelada, você recebe um e-mail com essa informação. Assim, eu tenho a minha caixinha de e-mails no meu celular. Então, às vezes, eu estou ali numa reunião, estou ali no trabalho, recebo um e-mail dizendo, olha, Priscila, a norma de alvenaria, agora segunda-feira, a norma de alvenaria estrutural, ela está em consulta nacional e vai encerrar na data X. Então, você tem a possibilidade de ter essa informação, uma maneira, assim, muito rápida e fácil. Então, está lá o portal da CEBIC, o portal de normas técnicas, tá? Não vai... A informação, ela não vem desta forma como está aí, mas você vai você vai entrar lá e você vai perceber que por comissões, você vai ter lá as normas que estão, e em que estado estão. Essa daqui está em elaboração, essa está em revisão, essa está foi cancelada, essa está em consulta nacional, então, é possível obter. Esse slide que eu estou trazendo aí são as normas que, inclusive, estão em revisão, tá? Inclusive, a norma de desempenho está aqui, então, quem quer participar aí é só falar. Nesse sentido aí, foi muito legal, porque a gente tem os grupos técnicos dentro do Sinduscom da Bahia. Quem pode participar desses grupos técnicos, Priscila? Todas as empresas associadas ao Sinduscom, tá? Então, dentro do Sinduscom, nós temos hoje um grupo técnico focado em estudos da qualidade das obras, das edificações. A gente tem um grupo de
de recursos humanos, um grupo de segurança e saúde do trabalho e o grupo de acompanhamento de normas técnicas, que é o GANT, que está ligado aí à Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da Comat, né, da CEBIC, tá? E esses grupos regionais de normas, eles acontecem, alguns acontecem mensalmente, outros bimestralmente. Aqui a gente ainda não fez nenhuma reunião, mas provavelmente a gente vai estar fazendo aí para falar um pouco sobre a revisão da norma de desempenho e apresentar aí as normas que estão em discussão, tá? Quem participa desses grupos dentro do sindicato? Então, as empresas associadas, né? Então, os associados da CEBIC são os associados dos sindicatos e de algumas associações, tá? Os Senais regionais, então, vocês sabem, eu trabalho no Senai, Cimatec, e aí eu faço a coordenação desse grupo, e algumas instituições de ensino que queiram participar. Então, o Gabriel, por exemplo, ele já foi lá fazer apresentação sobre norma de manutenção, né, a 5674, e a gente sempre tem pessoas ligadas, relacionadas às instituições de ensino. Quem quiser participar desse grupo específico em Salvador, pode me procurar, eu vou deixar meu contato com vocês, tá? E, sendo profissional pertencente a uma empresa que participe, que é associada ao Sinduscom, tem toda aí essa possibilidade de participação. Independente disso, gente, quem quiser participar da revisão de normas técnicas, entrar em contato, aí eu posso deixar também, pode entrar em contato comigo, eu deixo o contato das pessoas que podem fazer isso, entrar em contato mesmo com a BNT, dizer, olha, eu quero participar da comissão, e aí, nesse caso, tem que avaliar se tem a disponibilidade de link, e aí a gente consegue fazer a inserção das pessoas, dos estudiosos, né, tem que ter experiência no tema que vai escolher, para participar, porque efetivamente precisa contribuir e trazer alguns retornos, tá? Então, hoje, os grupos existentes aí já existiam, né, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Balneário Camboriú, Fortaleza, aí eu destaco que o nosso aqui em Salvador, ele foi criado em 2016, então já tem aí quase 4 anos. Foram criados no ano passado os de Maceió, Cuiabá e Balneário Camboriú num outro formato, tá? Porque antes era um formatinho ali de alunos, agora são com os profissionais, e Joinville e Santa Catarina, tá? Esse de Joinville, inclusive, eu tenho uma mãozinha ali, porque eu lembro que eu falei com a Mônica, monta o grupo que vai dar certo, e a Mônica acreditou e foi, né? E os demais grupos, que aí todas as minhas amigas aí, meu amigo ali de Minas Gerais, são as minhas amigas ali dos Senais, né? Então, Carla, coordenadora do Senai lá de Recife, Glória, lá em Natal, Riveca, um beijo para as meninas, lá em Campina Grande, e o Matozinhos, meu amigo aí, do Sinduscom de Minas Gerais, que também montou em Minas Gerais. Então, assim, é muito bacana esse portal, você tem lá várias funcionalidades, você tem como participar, você tem como pegar, saber que norma você quer e que revisão está, só não tem acesso à norma, porque as normas, como vocês sabem, são normas compradas, são normas adquiridas, então, assim, o portal, ele lhe traz informações acerca dessas normas, que normas são, onde é que está a comissão, qual é o ano de vigência, dentre outras. Eu acho que era isso que eu tinha que passar. Eu acredito que eu tenha. Deixa eu ver como é que foi aqui meu tempo. Nossa, 1 hora. Consegui aí falar dentro de 1 hora, não me estendi. Vamos passar aí para as dúvidas, se vocês tiverem. Né? Mais uma vez, agradeço aí, Gabriel, o convite. Espero que tenha sido bacana aí para vocês. Eu que agradeço, Pri. A sua brilhante apresentação está de parabéns. Obrigada. Fico feliz que nessa tão importante norma, né, de perícia, a gente tem um representante do seu gabarito lá, colaborando, contribuindo. Tá? Obrigada. Houveram alguns questionamentos aqui de alguns participantes, né? Não sei se o Vinícius já lhe passou. Senão, aí eu passo aqui. Né? Eu acho que eu tenho que olhar aqui no chat, é isso? Você quer que eu fale ou você quer ler? Olha, eu não tô vendo, porque tá lá no YouTube, não é isso?
Isso. A gente fala aqui, não tem nenhum problema. Pode ir falando, então. Pronto. Tem uma pergunta aqui sobre a utilização do VANT, né, para vistoria. Eu acho que ela quer saber se dentro dessa norma está sendo contemplado, né? Não. Você também falou. Por enquanto, não. No texto atual, não tem ainda nada sobre VANT. O que eu falei lá no início foi sobre a questão da resolução do IBAP quanto ao uso de VANTs. Então, foi em 2019, a norma ela começou a ser elaborada, né, revisada em 2017, essa resolução do IBAP é de 2019, então, não foi contemplado. Vai ter reunião agora em maio, eu posso até levantar essa questão, mas, assim, o foco inicial do grupo é fazer a revisão dentro do mais básico, assim, do mais básico, entenda, do feijão com arroz, para depois ter aí um amadurecimento. Nem sempre a gente, numa determinada norma, coloca tudo, contempla tudo, né? Mas eu posso... Tem um monte de equipamento para várias análises diagnósticas, né? Exatamente. Eu compreendo. Exatamente. Então, assim, tem essa questão do detalhamento do ferramental, né? Não foi feito. O que a norma traz é uma metodologia mais genérica, e ela buscou aí trazer tipologias, né? Ela detalhou as tipologias. Procurou detalhar um pouco mais, alinhar, padronizar a questão dos laudos. Então, assim, o ferramental, a gente não entrou nesse mérito. Mas, de repente, quem sabe? Até para também evitar, Priscila, o cara está fazendo uma avaliação de uma fachada, como eu falei, utilizando o celular. Então, assim, ele está usando um equipamento que não é compatível com a avaliação pericial, né? Eu vou anotar, Gabriel, porque eu acho que vale a pena levar uma situação... Você pontuou uma coisa que é recorrente, e é importante, pelo menos, ter uma notinha, né? Utilizar ferramentas adequadas para o trabalho da perícia, né? Ou até mesmo, Priscila, remeter ao IBAP. Eu acho que a norma ela pode fazer isso, né? Estabelecer um requisito, de repente fazer um convênio com o IBAP, né? Para o IBAP fazer uma nota técnica do que ele considera de equipamentos adequados para cada tipo de avaliação pericial e a norma remeter a um normativo técnico do IBAP. Eu particularmente, não estou desde o início. Eu vou verificar com o coordenador na norma se essa questão já foi discutida. Se não foi discutida, eu acho interessante a gente pontuar isso, sim, eu vou anotar aqui, inclusive, tá? A gente tem uma outra pergunta da Rosineia. Não, aqui foi a do Vante, foi o que ela fez, e tem uma da Vanessa. Quais são os cursos de especialização que você indicaria? A gente tem alguns. Eu vou indicar todas do Senai, posso? Pode. No Senai tem ótimas. Tem uma de BIM, tem a outra de tecnologia do ambiente construído. Pode fazer. Quem foi que perguntou, Gabriel? Foi aqui a Vanessa, né? Vanessa, convido você a entrar em contato, aí tem o meu telefone, eu estou no grupo lá de Engenharia Diagnóstica, posso te passar todas as informações. Então, hoje nós temos um MBI BIM fantástico e temos um MBI também, em Gestão e Tecnologia do Ambiente Construído. Gestão, Inovação e Tecnologia do Ambiente Construído. Já fiz minha propaganda. O Senai realmente é uma referência, mas assim, na área de avaliação diagnóstica, tem o do IBEC, né, que você está fazendo, tem o da Unijorge, que é junto com o IBAP, que é onde eu dou aula, lá, fazendo o meu merchan, né? Isso! E tem também, para quem é da região sul, tem o IPOG também, e tem um lá da Madre Thaís, né, que o professor Kleber, papai... Tem o da Madre Thaís, isso. Do Kleber, né, que ele coordena lá. Exatamente. Também um curso bacana. A gente vai ter aula agora, em início de maio. Vou estar lá falando sobre essa questão dos laudos, né? Ótimo, ótimo.
Né? Tem várias felicitações aqui, de parabéns. Né? Ah, que bom, agradeço, gente. Estava aqui um pouco nervosa. É que você arrasou. Nada a fazer. Palestra Arival Cidade aqui, o professor Arival Cidade está aqui também assistindo. Né? Ah, Arival, um abraço, Arival. Espero ter falado tudo certinho. Uma grande referência aqui, né, para a área de perícia. Tive o prazer de conhecer. Eu fui professor do filho dele, lá no curso de pós do IBAP. E uma pessoa maravilhosa, né? Está sempre em todas as reuniões. Ele está presencial. Todas as reuniões. Ele até fala aqui que, pela diretiva, não é cabível o nome remeter a um instituto. Como? Ele fala que, pela diretiva, não é cabível a norma remeter ao instituto. Acho que é aquele questionamento que eu fiz, se não podia estar vinculado, né, alguma diretriz do IBAP. Obrigado, professor. Ele já respondeu. Né, pela sua participação e colaboração. Né, o professor Cleides fala aqui da avaliação em perícia da Madre Thaís também, né? Que o professor Kleber agradece. Tá? Não sei se tem mais algum questionamento. Eu peço a todos que, na descrição do vídeo, tem lá o formulário para emissão do certificado, né, que vai ser feito lá pela UFBA, os dados para doação também da ConstruRec, né, que está fazendo essa arrecadação para comprar equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde que estão aí no combate da pandemia. Parabéns ao professor Cleides, que está na frente disso. Tá? Você quer fazer mais alguma consideração, Pri? Então, queria agradecer, né? Estou à disposição, né? Acho bacana esse trabalho que você está fazendo, está encabeçando aí. É importante a gente conhecer, e no caso, tive a oportunidade de falar um pouco sobre normas. No nosso meio profissional, a gente procura trabalhar, executar, vamos fazer, e aí, no final, essa questão da normatização, da padronização, da busca por resultados efetivos, ela fica um pouco esquecida, né? E a gente está tendo um movimento aí que eu posso dizer que foi advindo da norma de desempenho. Então, a norma de desempenho, sua primeira revisão lá primeira versão em 2008, ela balançou demais o mercado, porque ela remetia, hoje ela tem em seu escopo mais de 240 normas prescritivas. Então, ela deu aí uma chacoalhada nessa questão do mercado em relação à importância que se tem de normas. Então, um trabalho como esse que vocês estão fazendo e trazendo um tema como esse é riquíssimo. Eu agradeço a oportunidade, né? E queria deixar aqui, ficar à disposição, depois eu passo para você aí a apresentação. Quem tiver interesse em ter participar dessas revisões de norma e ter outras informações, o meu contato está à disposição, é só